estamos muito interessados em saber sobre... outras coisas que eu tenho que dizer também. Pai do Luca, faltam só essa. Mas as outras eu cumpri, você é um cara bondoso também, muito importante. Então, em primeiro, cara, eu queria entender, vocês perceberam que o Heitor tem esse viés técnico, cara, tudo pro Heitor é uma otimização. Ele entende bem os processos, quais são o encadeamento dessas coisas, e eu queria entender um pouco de como isso se manifestou, como que foi a infância, adolescência e depois os seus primeiros trabalhos, mas eu queria que você contasse um pouco a história da sua família, de onde seus pais vêm, e aí como que isso se manifesta na sua primeira infância, onde era mais preponderante as pessoas com quem vocês conviviam. Conta um pouquinho sobre essa história, um pouco antes de você existir e até quando você estava na sua primeira infância. Ô, Léo, essa é uma pergunta que eu não estava preparado, para ser sincero. É curioso, né? É comum a gente conversar com pessoas que têm memórias muito fortes da infância, sabem muito bem da história da família, fala como se lembrasse, né? E não é meu caso, cara. Não é meu caso mesmo. Assim, eu sou sou um descendente de japonês, não tem misturas. Fui alfabetizado em japonês, né? Nasci em São Paulo, mas eu vivi na colônia japonesa até meus 10 anos, então fui completamente alfabetizado em japonês. E, desculpa, os seus dois pais são japoneses? Não, meu pai. Seu pai é japonês, sua mãe é... Mas eles se conhecem família oriental. Minha mãe, profissão até alguns anos atrás, ela era tradutora, então o japonês, eu vivi em comunidade japonesa mesmo. Como se estivesse no Japão. Exatamente, eu estava no Japão. Eu frequentava uma escola onde chama Yochien, né, que é uma escola só de crianças japonesas. Eu fui alfabetizado no currículo japonês, adaptado ao Brasil, isso década de 80. Aí eu saía de lá, fazia atividades extracurriculares com a turma do Yochien. Então, eu fazia natação no horário que tinha um professor que falava japonês. Era tudo japonês? Tudo, cara. Meu pai, ele de domingo ia na Liberdade, velho. Alugava 7 fitas VHS em japonês. Em japonês. E era o que a gente assistia na semana, era o conteúdo. E em casa sempre tiveram revistas, meu avô materno, e tinha uma loja de produtos japoneses, e ele assinava revistas japonesas para minha mãe. Então, eu vivia no Japão, só que com DDI 55, né? DDI 55. E aí, eu e meus irmãos. Só que, quando eu me formei lá no Yotin, eu fui para uma escola americana. E aí, por conta da logística... E até então você não falava português? Não. Não falava português? Não, nada. Quantos anos isso? Realmente uns 9, 10. Com 10 anos, a sua língua materna, todos os processos eram japoneses mesmo. Até hoje eu falo, claro que eu falo com meus pais em português, mas sabe, que nem falar com seus pais em inglês, que eles vão entender, mas não é natural, ou espanhol no seu caso, enfim, não é natural. Então, eu fui alfabetizado em japonês, mas uma americana. Isso é uma imagem que eu lembro, assim, de chegar na escola, o amiguinho falar e você só escutar e não saber o que a galera tá falando. Caramba. Foi uma sandice, mas... E aí eu e meus irmãos fomos todos para essa escola chamada Playtime, fica ali no finalzinho da cidade de Jardim. E ali a gente aprendeu primeiro, foi ter o contato com o inglês e o português numa pancada só. Vieram os dois ao mesmo tempo. Mas foi uma escola bilíngue de mais americana. Só que é americano, então as matérias eram em inglês. Então a gente teve contato com português, como a gente tem como a segunda língua de inglês na escola normalmente. Como se fosse ao contrário. Engraçado, por isso que deve ter, porque o processo linguístico é bem diferente, né? A forma como se materializa é outro processo, não é? É muito legal essa pergunta, porque no final das contas, eu acho que todo o processo, no final das contas, é uma
é uma linguagem, né? Onde você tem a gramática, que é a estrutura, e você recheia ela com vocabulário. Então é uma forma de organizar. E aí a arquitetura... A gramática seria a estrutura de como que encaixa. Os Mas são diferentes, né? Pois A é, lógica a lógica gramatical é diferente. Ou só o alfabeto é diferente. eu diria que o alfabeto é só uma camada de complexidade cultural que você tem, porque, por exemplo, no caso do japonês, o alfabeto traz significado. Então, o kanji, que é conhecido aqui, naqueles pauzinhos, cada letra ele tem um significado. Inclusive, kanji é de Kaikokujin, é a letra da China, porque o Japão teve uma influência muito forte na sua história da China. Por isso que na China e no Japão se usam o mesmo alfabeto kanji, só que eles têm o mesmo significado, mas a sonoridade é diferente. Fiz uma digressão, nada a ver, mas... Sem problema, interessantíssimo. Mas, para falar assim, o japonês e o inglês e o alemão, eu diria assim, o alemão é muito... A gramática é muito parecida com o inglês. E o japonês não é tão diferente, ele tem alguma diferença. Mas as línguas latinas, né, português, espanhol, francês, eles são muito parecidos, até por conta da raiz, mas a estrutura é muito diferente. Então, Da japonesa. Então, você acha que a parte saxã é mais perto do japonês do oriental do que o latino? Eu ia perguntar isso. Onde você acha que tem essa cisão no meio do que divide o espelho ali? Então, você acha que Eurásia ali pegou uma... com certeza teve influência, porque, pensa, por exemplo, no inglês você tem substantivo, sujeito, verbo, advérbio e adjetivo, né? E a flexão verbal ela é só temporal. Então, passado, presente e futuro. No japonês, você não tem, você tem a mesma estrutura gramatical, mas você só tem flexão temporal também do verbo. E basta adicionar um sufixo que ele vira passado ou futuro. Eu percebo isso. Não é do, sei lá. Pois é. Já as línguas latinas, né, por Mas exemplo, você tem que mudar antes também, né? você estrutura você muda a estrutura da palavra. Pensa no verbo ir. Eu fui, Eu vou. eu vou. A raiz da palavra mudou, né? Mas a palavra é a mesma. O verbo é o mesmo. Você encontrou uma palavra interessante, não tem presente, né? Pois é. E só com gerúndio. Então, aí você muda até a estrutura gramatical. Então, aprender português é bem diferente. Legal, cara. Eu acho que, conhecendo um pouco sua cabeça, que no final das contas eu acho que foi uma defesa sua. E quanto tempo você teve que aprender a falar? Em um ano, né? No ano, né? Senão você repetia. Você teve que montar processo. Você teve que entender o processo, senão você morrer. E é interessante, né? Você não repetiu. Você nunca permitiria. Não, isso culturalmente é inaceitável. Interessante. Porque você poderia ter manifestado, ou seus pais terem manifestado, e seria a pior coisa que poderia acontecer com você, de que não, mas você tem um tempo de adaptação, tudo bem se você falhar. Não tem essa opção. Cara, eu não saberia dizer se no Japão hoje é assim. Eu acho que tem uma parcela que é como tudo, é no espectro. Mas eu sou de uma geração onde superação é motivo de orgulho, não vitimizar. Não. Dó não era uma palavra positiva em nenhum ângulo, né? Pena, não existia isso. É uma manifestação masculina. O masculino, ele é de, cara, você não pode falhar. Até porque se você falhar, quem está sob sua proteção morre. E no japonês tem muito essa coisa assim, assim, você começa dos ombros dos seus pais, então você não tem direito de falhar, você já começa no nível mais alto. E se seus pais te trouxeram até aqui, é nossa obrigação ir para mais para frente, para os nossos filhos irem carregando o legado da família. É uma boa manifestação de princípios.
É, que é curioso, né? Porque aí a gente vem aqui para as AS e a gente tem uma diversidade malucona sob o ponto de vista de fenótipo, né? De olhar para as pessoas, mas o ethos é esse, né? O que é curioso, né? Como você pode cobrar do seu liderado se você mesmo não é? Né? Como que, se a gente não dá o exemplo, né? Exatamente. Muito bom. Cara, aí você teve esses desafios. E como que era do esporte? Cara, meu pai, ele era um excelente e, de alguma forma, famoso, engraçado, jogador de beisebol. Não tem como. É maluco. É, famoso se é que alguém assiste beisebol, ainda mais no Brasil, que ainda mais se não tiver descendência japonesa. Seu pai é bem espartano, pelo jeito, né? Bem estoico. Até hoje. Por que ele veio? Não tinha opção. Não tinha opção. Mas não veio com os pais, ele veio sozinho. Já veio o pacote todo. Ah, veio o pacote. Meu tio veio primeiro, que era o primogênito, só que ele se perdeu, gastou ainda da família. Meu pai deveria ter ficado para ajudar, mas ele falou: não vou. Veio e trouxe todo mundo e ele era rimo de família. Seu pai. Que segurou a onda. Até quando minha avó adoeceu, morou na casa dos meus pais. Depois que ela faleceu, meu avô também ficou morando na casa dos pais. E ele que sempre cuidou das coisas da família. E aí, isso é curioso, né? Ele é um cara também de comunicação verbal bem limitada. Também. Cara, mas ele faz no processo, né? Seu pai é um grande homem, você não tem o direito de não ser menor que ele, para não manchar o nome dele. A gente não pode. Ele é um cara. Meu pai tá com 82. Ele corre e caminha todo dia. Até 82. Ele vai trabalhar todo dia. Quer dizer, ele só não vai pro final de semana. Se deixasse. Mas é isso. Muito bom. E aí você praticava esporte na infância? Nessa escola ou não? Já tinha se perdido esse processo? Como que é? Jogava beisebol? Então, como meu pai era muito bom, ele era convidado por diversos, por incrível que pareça, no Brasil tem bastante time de beisebol, principalmente no estado de sudeste, né? Então, meu pai sempre era convidado como para jogar com os Masters e de coach convidado nesses clubes. Então, todo final de semana a gente Uma vez por e aí eu não era uma fração do que provavelmente ele foi, mas eu, como primogênito, tinha que ir e tinha que jogar. Então, eu também não tinha direito de ser o pior da turma. Tá certo. Aí o esporte. E esporte é um negócio muito importante, né? Eu acho que você deve compartilhar esse princípio, né? Porque, primeiro, que é um lugar onde você concorda seguir um conjunto de regras. Então, ele é democrático nesse ângulo. E, ao mesmo tempo, é uma competição. Você tem que ganhar. Tem. E, por outro lado, alguém vai perder. A vida é assim. Não é? Mesmo no sentido material, no sentido do esporte, no sentido de cara, a vida é feita para poucos vencedores, é assim. E eu acho que o esporte é justamente esse espaço onde a gente treina E emula a guerra. Né? O esporte é a emulação da guerra. Por um lado da guerra, de cara, eu não vou perder. Os primeiros esportes eram emulações de guerra, né? Seria arremesso de dardo, arremesso de... Verdade. Eles todos têm esse componente de... Cara, é subjugar. O esporte é sobre subjugar o outro. A vontade do mais forte. E ao mesmo tempo é um negócio democrático, porque você concordou em participar dentro daquelas regras.
né? E eu acho que isso traz também a camada de nobreza. Tipo, cara, você não tem por que você roubar. E aí você assiste uma partida de futebol agora, hoje em dia é tão estranho, né? O cara fingindo, cavando falta, é uma coisa... E é isso também pra você, que é de uma outra cultura. Mas não é estranho. A cultura manifesta os comportamentos. Bom.